Ô Guto, em caso de derrota, não vai dar desculpa de gramado ruim hoje não, tá? E aí, Rasta? Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou o Veloz e vou falar do Bahia que entra em campo hoje, mais conhecido como quarta-feira, às 19h15, Bahia e Atlético de Alagoinhas, Atlético de Alagoinhas e Bahia, e em mais um campo linhado. Mais um campo ferrado, mais um campo que não permite condições de futebol, e o senhor Guto Ferreira que não venha hoje falar que um dos culpados é o gramado. Não será de novo. Com certeza não será. Não sei qual será o time que o senhor Guto Ferreira pensa em colocar neste jogo. Provavelmente o senhor Rodagega, que é a única pessoa que faz gol nesse time. Aliás, engraçado, eu sonhei que o Danielzinho fazia gol hoje nesse jogo. Espero que aconteça isso, mas enfim, olha como tá a minha situação. Tô até sonhando que o Bahia vence o jogo com gol de Danielzinho. Mas enfim, o senhor Hugo Rodagega, se jogar hoje, será a nossa esperança de gol. Porque o Marcelo Rian já provou por mais de uma vez que não é um camisa 9. Eu espero que o Cirino também esteja em condições de jogo, porque vai ganhar rodagem, precisa ganhar rodagem para melhorar a sua condição física e técnica. Mas enquanto torcedor, a gente espera que o Bahia vença. Mas olhando a realidade do Bahia hoje, a gente vê que o Bahia não vai vencer. Por quê? Porque já perdeu para o Atlético de Alagoinhas nesse mesmo estádio, vem de uma derrota bizonha contra o Juazeirense, não consegue se firmar em nenhum campeonato, não tem ainda 2 triunfos seguidos nesta temporada, e quando o time tido como principal não joga, o time vira um bando de arretardado em campo e ninguém sabe o que fazer com a bola. Ligação direta para lá, ligação direta para cá, a bola não passa no meio do caminho, o gramado vira um adversário gigantesco e as falhas na zaga voltam a acontecer, principalmente pela ausência do Luiz Otávio, que é dúvida para esse jogo de hoje. Ele que já não jogou o jogo passado, pode ficar de fora também desse jogo, e aí é um Deus nos acuda quando a gente tem uma composição de zaga com Ignácio Gustavo Henrique ou Ignácio e Henrique, e se tiver um Gustavo Henrique e Henrique, talvez até piore a situação, porque eu acho até que desses três aí, o Ignácio é o que melhor performa nos seus jogos. E por isso que eu acho que ele é o titular nesse momento, junto com o senhor Luiz Otávio. Mas é claro que o grande problema hoje do Bahia, não acho nem que seja a zaga, porque ou bom ou ruim, quando o Luiz Otávio joga, isso acaba amenizando. Mas o meio do campo não. O meio do campo, Rasta, o meio do campo é o maior problema que o Bahia tem. O Bahia ainda não encontrou um meio do campo fixo, um meio do campo que a gente diga assim, ó, esse é o meio do campo do Bahia, e acabou, não temos. A gente tá vendo que o Danielzinho tem se firmado como o camisa 10 ali, jogando um pouco avançado até. Eu que prefiro até ele jogando um pouco mais recuado e tivesse realmente um camisa 10 fixo ali, mas não tem esse camisa 10 e acaba tendo o Danielzinho ali e tá fazendo bem, mas na ausência de um camisa 10, ele tá se virando muito bem ali, jogando mais próximo dos atacantes. Dos atacantes não, do atacante, porque nós só temos um, que é o Rodagega, porque os demais são tudo projeto de atacante. E os atacantes ou projetos de atacante de beirada também não estão ainda se firmando. O Raí, com um pouco de vantagem, tá voltando a ser o Raí, mas eu vejo que ele tá jogando muito aberto, diferente do ano passado que ele jogava mais fechado. O Marco Antônio não consegue se firmar no Bahia. Acho que o problema do Marco Antônio é o Bahia, não é o Marco Antônio, porque a última partida o Marco Antônio também, se não foi o pior em campo, foi o segundo pior em campo. O Marco Antônio não jogou absolutamente nada, Rasta. Mais uma vez, não tá se encontrando no Bahia. E eu acho até que é por conta do todo. Acho que os 11 jogadores ainda não estão se entrosando, não estão entrosados muito bem, e o Marco Antônio não se encontrou nesse grupo. Eu acho até que poderia encontrar uma outra posição para o senhor Marco Antônio jogar, de repente mais no meio do campo, não sei se ele faz essa função, mas o fato é que como atacante de beirada ele não tá dando certo no Bahia até então. O lateral esquerdo e lateral direito, a gente praticamente não tem outras opções. Os que chegaram para serem titulares viraram reservas, e os que chegaram para serem reservas estão dando conta do recado como titular. O senhor Borel às vezes joga muito bem, tem jogado muito bem,
mas acaba não aguentando 90 minutos e o André acaba dando conta do recado. Não é um jogo ainda pra gente dizer assim, vamos testar o André de primeira, porque o Bahia, além de depender de resultado, o Bahia não tem um time pronto, então precisa ter os caras que vêm fazendo jogos bons, que acabam vencendo o jogo. Aquele time que venceu 2-0 o Sampaio Corrêa, aquele time que é o ideal, que continue jogando, que continue sendo fortalecido. Precisa de mais peças, principalmente no meio do campo, porque hoje no meio do campo tem o Patrick de Luca, o Danielzinho e mais um. E esse mais um não se firmou ainda. O Guto utiliza muito o William Maranhão, mas não vejo ainda o William Maranhão como o fixo naquela posição. Depois ele coloca o Rezende no segundo tempo, que melhora um pouco, mas também quando entra de primeira, eu não vejo ele fixo nessa posição. O Mugni, quando entra, piora mais ainda o time. Então, esse cara para acompanhar o Danielzinho e o Patrick não existe. Precisa aparecer, ainda não apareceu. O senhor Luiz Henrique, do lado esquerdo, é o que também vem mostrando uma melhor performance e acabou sendo o dono daquela lateral, na minha opinião. O senhor Matheus Bahia provavelmente é o preferido do Guto Ferreira para assumir essa posição, mas eu não vejo o Guto Ferreira tirando o Luiz Henrique, não. Ele que já jogou o ano passado com laterais dobrados, de repente ele pode encontrar uma escalação com o Matheus Bahia na esquerda e o Luiz Henrique mais deslocado para a lateral direita, e aí traz o Raí para o meio. E aí o Bahia vai ganhar uma qualidade no meio do campo, porque o Raí é um cara que tem velocidade, tem um bom passe, pode ser interessante as jogadas de profundidade com o Raí ali, só que tem um problema, o Raí quando pega uma bola de cara pro gol, costuma se atrapalhar e precisa ser corrigido isso. Aliás, o Bahia inteiro precisa corrigir a pontaria, porque não é possível dar 759 chutes para fazer um gol. E sempre quem faz acaba sendo o Roda Giga, que acabou fazendo com que a torcida não sentisse tanta saudade do Gilberto nesse início de temporada, até então. Mas temos que tomar muito cuidado com esse título de torcedor, né, Rasta? Acho que o título, e eu vou chamar de título de torcedor, não é para todos. A gente vê aí a quantidade de absurdos que tem acontecendo e eu vou me reduzir a falar apenas do Bahia. Não vou nem falar dos demais clubes que estão sofrendo a mesma coisa, mas apenas do Bahia. A gente esperava que a torcida do Bahia fosse uma torcida, não é se enganando, não é sendo abestalhado de achar que a torcida do Bahia é uma torcida maravilhosa, é linda. É uma torcida como muitas outras. E nada demais. Nós somos apaixonados pelo nosso clube, como vários outros torcedores são apaixonados pelos outros clubes. Só que existem pessoas dentro desse grupo chamado torcedores do Bahia que não merecem esse título. E é preciso identificar essas pessoas e eliminá-los do futebol. O Bahia tem uma difícil missão neste jogo contra o Atlético de Alagoinhas. É voltar a vencer, independente das limitações que o Bahia tenha. Se isso não acontecer, as coisas vão ficar muito ruins para o Bahia. Mas não é no Campeonato Baiano não, Rasta. Mais uma derrota hoje, diante de um time modesto como o Atlético de Alagoinhas, vai ser um Deus nos acuda para justificar a não evolução do Bahia nesse início de temporada. A Série B já está próxima. Nós estamos ficando mais próximos da Série B e nós não estamos vendo evolução da equipe. Era para a gente estar em outro patamar nesse momento e estamos até pior do que o início. Já estamos em março. Abril começa a Série B e a gente está no mesmo nível. Estamos na base ainda, na base da pirâmide, não evoluímos absolutamente nada, não chega jogador e o Bahia só tem a perder com isso. Vamos ver o que vai acontecer hoje, Rasta. Bora Bahia, bora Barruts, Veloso fui!